Superando o preconceito do uso, estudiosos comprovam a eficácia da cannabis medicinal. Editais culturais fomentam a produção cinematográfica local e apoiam produtores independentes. Fake news continuam prejudicando a veracidade das notícias. O Pão de Açúcar pode perder o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Essa informação você confere no Giro Brasil. E você vai ver também como a desinformação afeta o trabalho desenvolvido pelo SUS. Agora, no Repórter Contexto. Após muitos estudos, pesquisadores comprovaram que a cannabis pode ser utilizada para fins medicinais. Remédios à base de canabidiol vêm tomando espaço no mundo, se tornando cada vez mais acessíveis ao público. E, com isso, a discussão sobre a quebra de preconceitos também são importantes. A falta de informação e preconceito relacionados a esse tema é um fator importante a se destacar. Precisamos deixar bem claro que, independente da cannabis sativa, vulgo maconha, nosso organismo produz endocannabinoides, que são moléculas semelhantes ao canabidiol, que é produzido pela cannabis, melhorando, equalizando, por assim dizer, nossas funções do nosso organismo. Aqui na Universidade Federal de Sergipe, estudos voltados para a doença de Parkinson com o tratamento da cannabis têm o intuito de avaliar os efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetor do canabidiol. Nossos estudos ainda são bem iniciais, mas os resultados observados até o momento são extremamente promissores. Esses resultados nos indicam que o canabidiol ele tem uma capacidade de melhorar aspectos relacionados a sintomas motores, assim como resultados moleculares preliminares que mostram que temos boas perspectivas aí em relação à melhoria do sistema, acaba por resultar na melhoria desses sintomas motores que estão sendo observados. A ONG Salvar de Sergipe é uma das 9 do Brasil que pode prover medicamentos à base do canabidiol e a única do país que também é permitida a fornecer a flor da maconha aos pacientes. A Salvar hoje já existe com renome nacional, agora caminhando de forma muito correta e muito decisiva a ajudar o estado de Sergipe também a conseguir fornecer flores e óleos e medicina de cannabis de forma muito mais acessível pelo SUS. A gente sabe que o estado ainda precisa de muitas garantias e muitos requisitos para se chegar lá, mas através de diálogo permanente com a UFES, a gente está estreitando os laços com a Secretaria de Saúde, do Dr. Walter Pinheiro, com o governador do estado, Fábio Monticelli, para que a gente consiga dar um acesso também aos pacientes do SUS, os pacientes que efetivamente tão pouco têm dinheiro para pagar o óleo ou as flores, que é do valor social da associação, aqueles que são paupérrimos e precisam efetivamente da prestação do SUS. Então a gente está nesse caminho agora, é um dos nossos próximos objetivos, e alcançar esse fornecimento para que o Estado consiga, no próprio solo sergipano, com as próprias tecnologias, os próprios profissionais de Sergipe, conseguir atender a população. Suzilane Menezes e seu filho Cleiton Rafael utilizam óleo da cannabis para o tratamento deles. A paciente relata sua experiência com o uso do medicamento. Então, antes do THC, do CBD, do canabidiol, eu fazia uso de muita medicação. Isso havia muito prejuízo e muito efeito colateral. Eu tinha problemas alimentares, prejudicava muito meu estômago. Eu fiz alguns exames, deu feridas no estômago, refluxo. Tudo isso causado por muita química no organismo. Após o uso de canabidiol, eu reduzi praticamente em 90% da alopatia. E eu consegui controlar mais o meu comportamento, ter menos crises e menos episódios de depressão. Então, assim, a questão do sono ela foi regularizada, a questão também dos problemas estomacais e principalmente comportamentais, como lidar com a comunidade, como lidar também nos estudos. Também foi um fator assim, primordial para a questão do controle da epilepsia, porque eu também sou epilética. Além de autista, eu sou epilética, TDAH, tenho fibromialgia, deficiência visual. Então, assim, para mim é bem complicado
um dia a dia. O que para vocês é muito comum, para mim é muito complicado. Então, assim, até para pegar um ônibus eu preciso estar bem. E para eu estar bem eu tenho que fazer uso do THC e CBD, em especial durante o dia o CBD. THC mais para o sono. Há muito ainda a se fazer, mas a gente fica muito feliz e muito grato e consciente de que somos ao menos um tijolinho nessa história. E a gente sabe que há muitos e muitos outros tijolos, mas um tijolinho a gente se sente muito feliz em poder ser. Em um mundo hiperconectado, a informação flui rapidamente e as fake news se tornam cada vez mais uma ameaça para a sociedade. Nas últimas décadas, as redes sociais transformaram a maneira como nos informamos e nos comunicamos. No entanto, com essa revolução tecnológica, surgiram preocupações crescentes sobre a disseminação de notícias falsas, as famosas fake news. Estamos na era da informação, como também da desinformação. As redes sociais se tornaram um espaço livre para as notícias falsas. Engana-se quem acredita que esse é um território livre, sem leis. Em que pese se imagine que a internet ela é uma terra sem lei e que se pode aí, obter, falar o que se quer sem verificar sua veracidade, sem dispor de limites devidamente especificados, é sim punível e ele vai ser punido de acordo com o que foi devidamente divulgado. As fake news se espalham rapidamente. A busca por cliques e compartilhamentos cria um espaço fértil para propagar informações enganosas. A população cada vez mais conectada explica, em partes, o avanço das fake news. As redes sociais é um dos maiores meios de recebimento de informações. Informações essas que sequer são verificadas, à medida que uma das principais características das redes sociais é justamente o recebimento de informações já devidamente prontas, sem a verificação da sua veracidade pelos usuários. Quanto mais rápido é recebida aquela informação, quanto mais rápida é jogada a informação, mais ela é consumida pelos usuários. Então, o que a gente vê hoje nas redes sociais não é apenas um compartilhamento espontâneo, uma falha, acreditei que fosse verdade e confiei na pessoa. Isso acontece de fato, porque as redes sociais elas são uma expansão do nosso ambiente, digamos, pessoal, de intimidade, familiar. Então a gente pode às vezes conversar nas redes como se estivesse conversando presencialmente nas nossas próprias casas. Mas o que é então este ambiente solto, eu diria assim, desarmado das pessoas nas redes sociais, ingênuo, claro, fez com que elas estivessem mais propensas a compartilhar aquilo que elas confiavam da sua fonte original. Em um mundo onde a informação está ao alcance de nossas mãos, a responsabilidade de discernir o verdadeiro do falso recai sobre todos nós. As notícias falsas não são apenas um problema de tecnologia, mas um desafio para a sociedade moderna como um todo. A ideia de ter uma comunicação estratégica com fins específicos se torna mais forte quando a gente encontra esse aparato das plataformas em que eu posso multiplicar exponencialmente a circulação de produtos com dificuldade de verificação. Agora você vai entender como os editais culturais estão impulsionando a produção cinematográfica no estado e dando voz aos talentos locais. Em Sergipe, a produção audiovisual vem ganhando ótimas oportunidades de realização graças aos editais culturais. Esses editais não apenas financiam projetos, mas também proporcionam visibilidade nacional e internacional aos filmes produzidos aqui, colocando Sergipe no mapa da produção cinematográfica. A Lei Aldir Blanc II, ela sim tem uma continuidade. O Ministério da Cultura está trabalhando na regulamentação dessa lei. Ela deve sair no ano que vem, em 2024, e ela deve ter uma continuidade de 5 anos. Então, teremos aí como criar uma perspectiva dos nossos trabalhos a partir dos recursos, certo? A participação em editais culturais também estimula a diversidade de temas e abordagens, promovendo a riqueza cultural e social de Sergipe. Os editais que se preocupam em premiar uma porcentagem de pessoas negras, de mulheres,
pessoas de comunidades tradicionais, indígenas ou quilombolas. Então, ele faz realmente com que o dinheiro, né, do cinema não fique concentrado só em quem já tem dinheiro para fazer filmes. Além disso, os editais incentivam a formação de equipes técnicas e criativas locais, criando um ecossistema de produção sólido que impulsiona a economia da região. Você dá uma abertura para que eles mostrem o trabalho deles e você investe naquilo ali, você pode ter certeza que você vai ter um retorno de certa forma, entendeu? Mostrar as riquezas do nosso lugar, entendeu? Os talentos que a gente tem por aqui. Ou seja, tem muita gente por aí que precisa de visibilidade, entendeu? Que precisa somente de uma oportunidade. Os editais estão criando oportunidades para os cineastas locais, permitindo que ele conte suas histórias, explorem suas criatividades e abram portas para o mundo do cinema. Então eu acredito que é uma importância assim, eu acho que deveria ser obrigatório, cada ano deveria ter um edital de cultura, entendeu? Independente se fosse da prefeitura ou do estado, mas cada ano deveria ter, porque isso ia fazer com que, não sei, a cena do audiovisual ela se destacasse mais, entendeu? E, obviamente, pudesse trazer um retorno financeiro ainda maior para o estado. O governo do estado de Sergipe, em cumprimento à determinação do STF e critérios do Ministério da Saúde, revela que servidores e profissionais de enfermagem receberão seus devidos valores a partir de 28 de setembro, com retroatividade a maio. O piso salarial da enfermagem, uma antiga reivindicação da categoria, agora se torna realidade. Essa iniciativa também inclui profissionais que atuam em hospitais filantrópicos, garantindo um impacto positivo e uma ampla gama de trabalhadores da saúde. No quadro Giro Brasil, alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro trazem as informações sobre o Pão de Açúcar e o risco de perder o título de patrimônio mundial por conta de construções na área. Um dos principais cartões postais da cidade do Rio de Janeiro corre o risco de perder o título de patrimônio mundial, concedido pela Unesco em 2012. As obras feitas para a construção de uma tirolesa no local despertam debate entre os moradores da região. Em dezembro de 2020, a empresa Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar entrou com um pedido no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, para a construção de uma tirolesa entre os Morros da Urca e do Pão de Açúcar. Os visitantes desceriam um trajeto de 755 metros em uma velocidade de até 100 km por hora entre o Morro do Pão de Açúcar e da Urca. Esse conjunto de morros, porém, é tombado e reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, órgão da ONU para Ciência, Cultura e Educação. Por isso, não pode receber obras que modifiquem a sua estrutura original. De acordo com informações do anteprojeto da Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, a construção não iria interferir na rocha. O projeto foi aprovado pelo IPHAN em maio de 2022 e as obras iniciaram em setembro. Porém, no dia 17 de janeiro deste ano, uma vistoria foi realizada na obra, onde técnicos do Instituto verificaram cortes na rocha que não estavam informados no projeto protocolado, de acordo com a liminar do Ministério Público Federal. Mesmo assim, 11 dias depois de descobrir as perfurações, o IPHAN aprovou novamente o projeto. O IPHAN concluiu que não há impacto no bem tombado, seja na Urca, seja no Pão de Açúcar, dado a escala do Pão de Açúcar, ou seja, o Pão de Açúcar é um maciço rochoso tão grande que a quantidade de pedra que foi retirada é inferior à quantidade de pedra que é retirada pelos escaladores só picoteando o Pão de Açúcar a cada 6 meses. Grupos contrários à obra, como o Movimento Pão de Açúcar Sem Tirolesa, a Associação de Moradores de Nova Urca e o Movimento SOS Pão de Açúcar, se manifestaram contra a perfuração. Há anos, há décadas, vem promovendo uma série de interferências muito nefastas ao meio ambiente, né? E essa última intervenção, que são essas obras embargadas temporariamente da instalação de 4 tirolesas no topo do Pão de Açúcar e no Morro da Urca, já mutilaram a rocha na razão de mais de 50 caçambas. Eles já extraíram mais de 50 caçambas de rocha de forma totalmente ilegal. Segundo a Associação Renova Urca, a empresa não contava com uma autorização para fazer alterações nas rochas. Nós entramos primeiramente com requerimento no Ministério Público Estadual para justamente provocar o federal com essa denúncia dessas obras, porque nós temos um bairro
tombado, né? A mureta é tombada, várias casas tombadas. Nós não conseguimos mudar uma janela, um telhado, sem autorização do IPHAN. E tivemos que assistir uma dilapidação de uma rocha, sem autorização nenhuma e sem constar em nenhuma licença sobre esse assunto. Isso nos deixou muito incomodados. Os grupos também questionam irregularidade da empresa e do projeto apresentado ao IPHAN. Quando diz que não tem acréscimo de área, na verdade ele está se referindo muito especificamente sobre a tirolesa, que na verdade não é só a tirolesa. Junto com a tirolesa, eles incluíram o que eles chamam de plano diretor, master plan, e aí sim, aqui eles vão aumentar 50% da área que eles ocupam hoje em todos os 3 pontos da estação, em todas as 3 estações. Porque simplesmente eles fizeram uma apresentação para o Conselho Consemona, que é o Conselho do Monumento Natural do Pão de Açúcar, eles fizeram uma apresentação de uma ilustração, não apresentaram um projeto. E quando apresentaram isso, já estava aprovado em alguns órgãos públicos várias etapas dos projetos. Não há nenhum projeto aprovado para construir nada a mais no Pão de Açúcar e nada a mais na Urca. Em junho deste ano, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil contra a Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar e o IPHAN. No documento, o órgão determinou a paralisação da obra, indicando a suspensão imediata dos efeitos dos atos administrativos do IPHAN que autorizam a execução das obras referentes ao projeto. A Unesco também foi acionada e acompanha as obras da tirolesa para saber se aconteceram irregularidades. Caso sejam confirmadas, o Pão de Açúcar corre o risco de perder seu título de Patrimônio da Humanidade. Enquanto o projeto é investigado pelo Ministério Público, as obras seguem paradas. De acordo com o anúncio da Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, a previsão seria inaugurar a tirolesa no 2º semestre deste ano. Eu sou Júlia Mota, da URCA, para o TJ-UFRJ. Nos últimos anos, boatos e fake news sobre o SUS têm dificultado a compreensão dos brasileiros sobre como o sistema funciona. A repórter Mavi Pereira nos conta mais na reportagem a seguir. Você sabia que o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo? O programa, criado na década de 90, atende mais de cerca de 190 milhões de brasileiros e está em tudo ao nosso redor. Pois é. O que muita gente não sabe é que o SUS não atua somente nos atendimentos médicos. Ele está presente também na doação de sangue, de órgãos, aqui no SAMU, na qualidade da água que chega na sua casa e na vigilância sanitária dos restaurantes e supermercados que você frequenta. Os últimos anos mostraram que nem todos os brasileiros entendem o papel e funcionamento do SUS. A falta de conhecimento pode ser a porta de entrada para a desinformação. Você já ouviu alguma desinformação acerca do sistema de saúde pública do Brasil? Sim, inclusive sobre o caso do Faustão, do apresentador, que ele passou por um transplante de coração. Eu não sabia que quem cobria era o SUS sobre isso. A fila de transplante, que o pessoal fura, só que é mentira, né? Total mentira. Na época da pandemia, várias mentiras sobre as vacinas, que causavam efeitos colaterais. A história do próprio presidente, né, que virava jacaré, quem tomasse a vacina, esse tipo de coisa. Ele faz a fiscalização dos restaurantes. E que ele fecha os restaurantes, né, se não me engano, se não tiver tudo certinho lá. Para o secretário de Saúde, Marlisson Magalhães, o impacto das fake news pode afetar diretamente a vida de milhões de brasileiros que deixam de se vacinar por conta das falsas notícias. Enquanto secretário, a gente fica muito triste quando a gente vê uma fake news em relação ao SUS. Porque quando você mexe com o SUS, você está mexendo com vidas. Então a gente passou momentos turbulentos nos últimos anos em relação a vacinas. Hoje a gente está com muita dificuldade em chamar as pessoas para tomar vacina, algo que a gente faz desde quando nasce, tomando vacina. Então hoje a gente está com déficit em relação à vacina. Para o fisioterapeuta Gabriel Pereira, a luta contra a desinformação não era somente das notícias que chegavam às casas dos milhões de brasileiros usuários do SUS, mas também dos profissionais da saúde que precisavam tomar cuidado com os materiais que eram recebidos. Porém, o outro lado da moeda é que nós tivemos também profissionais de saúde que acabaram entrando também nessa onda. Então, utilizando de terapêuticas e de instrumentos que não eram evidencialmente corretos para cada tipo de patologia.
Segundo o professor imunologista da Universidade Federal de Sergipe, Lisandro Borges, que atuou na linha de frente da Covid-19 durante 3 anos, um dos principais aliados da desinformação e por espalhar as fake news foram as redes sociais. Para ele, é preciso que isso seja combatido mesmo após o fim da pandemia da Covid. O mecanismo de prevenção, acreditamos nós, mais eficaz é a vigilância nas redes sociais, com provedores ou com servidores que consigam fazer cair essas fake news, ou seja, algum sistema de alerta que quando a pessoa detecta que é uma fake news, ela notifica o site, né, ou no caso o provedor, e esse imediatamente derruba essas mensagens. E para ajudar a combater a desinformação, o Conselho Nacional de Saúde lançou, em julho deste ano, a campanha Saúde Sem Boato, que ensina a população a identificar boatos e conteúdos falsos que circulam nas redes sociais. Na cartilha, disponível no site www.susconecta.org.br, na barra Saúde Sem Boato, você encontra maneiras de como denunciar este tipo de conteúdo e ajuda que informações precisas cheguem ao alcance de mais brasileiros. Essa foi a 21ª edição do Repórter Contexto e para conferir nossas produções, acesse nosso canal do YouTube, LabTeleUFES. Ficamos por aqui.